Ele é um MVP da NBA, 10 vezes All-Star, líder de assistências 2 vezes e campeão de pontuação 3 vezes. No auge, muitos o consideram o maior cestinha de todos os tempos. Então, quão bom era realmente James Harden na sua melhor fase? James nunca foi destinado a jogar na NBA. É um milagre que ele esteja vivo. Sua mãe teve vários abortos espontâneos, e depois de finalmente dar à luz a James, ela o apelidou de sortudo. Harden cresceu em Compton durante as guerras de drogas dos anos 90, e para escapar da violência das gangues, ele se concentrou para o basquete. Mas, devido à asma e sua paixão por fast food, James geralmente era o mais lento e o menos condicionado em cada jogo. Apesar de sua difícil infância e deficiências físicas, James adorava jogar basquete e se concentrava em se tornar um manuseador de bola e atirador de elite. Quando ele cresceu para 1,98 metros de altura, o jogo de Harden floresceu, e como sênior do ensino médio, ele se tornou um McDonald's All-American. Como universitário na Arizona State, Harden teve médias de 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, e foi nomeado jogador do ano da conferência da primeira equipe All-America. Quando James Harden foi escolhido no draft da NBA em 2009, sua aparência era bastante simples, e muitos especialistas esportivos duvidavam de seu potencial atlético. No entanto, após impressionar no combine da NBA com sua agilidade e explosão notáveis, o time do OKC o selecionou como a terceira escolha geral. Harden se uniu a uma equipe jovem e talentosa da liga, ao lado de nomes como KD, Westbrook e Serge Ibaka. Diferentemente de outros jogadores de alto draft, ele não teve que esperar muito para ver o sucesso de sua equipe. O OKC conquistou 50 vitórias em sua primeira temporada e chegou às finais da conferência no ano seguinte. Na terceira temporada, James começou a se destacar em toda a NBA, vencendo o prêmio de melhor sexto homem enquanto atuava como reserva. Nos playoffs, o OKC dominou a Conferência Oeste, mas nas finais da NBA de 2012, enfrentaram o Miami Heat e perderam por 4-1. Harden foi criticado por seu desempenho nas finais, embora fosse jovem e estivesse se adaptando a um novo papel. Além disso, ele compartilhava a quadra com jogadores como KD e Russ, o que tornava o encaixe desafiador. Todos esperavam que a trinca KD, Russ e Harden se tornasse uma dinastia, mas quando chegou a hora de renovar o contrato, o dono do Thunder não quis pagar o imposto de luxo e fez uma oferta baixa para Harden. James queria um contrato de 60 milhões de dólares em 4 anos, mas o OKC não concordou e ofereceu apenas 55 milhões. Sam Presti, o chefe do OKC, teve que negociar Harden, o que mais tarde se mostrou um erro financeiro na NBA. O Houston Rockets viu a oportunidade de contratar Harden por um preço baixo. No entanto, algumas pessoas tinham dúvidas sobre sua capacidade de liderar a equipe. Harden rapidamente calou os críticos. Em sua estreia com os Rockets, marcou 37 pontos, deu 12 assistências, pegou 6 rebotes e roubou a bola 4 vezes na vitória sobre os Pistons. 2 dias depois, marcou 45 pontos contra os Hawks, estabelecendo um recorde de 82 pontos nos 2 primeiros jogos, como estreante em uma equipe da NBA. O treinador Kevin McHale reconheceu o potencial de Harden e permitiu que ele desenvolvesse seu estilo de jogo. Harden logo se tornou um All-Star, com médias de 26 pontos, 6 assistências e 5 rebotes, e levou os Rockets aos playoffs após 4 anos. Em 2014, o Rockets contratou Dwight Howard, mas os estilos de jogo dos dois jogadores não se encaixaram. Harden preferia um jogo rápido, enquanto Howard queria a bola no poste. No final das contas, ficou claro quem era o líder da equipe. Quando James Harden tinha a bola, seu estilo de jogo era uma combinação de talento e instinto, como uma espécie de sexto sentido no basquete. Ao longo de sua carreira, ele refinou cada aspecto de seu jogo ofensivo, aperfeiçoando seu Eurostep e tornando um dos melhores da NBA. Sua habilidade de envolver os defensores com movimentos dos braços, atraindo faltas, era ao mesmo tempo genial e controversa. O verdadeiro destaque era sua capacidade de ler a defesa, executando movimentos incríveis para superá-la em um instante. Em 2015, ele conquistou um lugar na primeira equipe All-NBA e ficou em segundo na corrida pelo prêmio de MVP, perdendo para Steph Curry. Muitos acreditaram que ele foi injustiçado,
incluindo seus colegas de jogadores, e mais tarde o elegeram MVP da Associação de Jogadores. Apesar dos Rockets terem chegado às finais da conferência em 2015, ficou claro que o relacionamento entre suas duas maiores estrelas estava enfrentando dificuldades. Em 2016, o Rockets teve um ano desanimador, sendo eliminado na primeira rodada. A amizade de James e Dwight se deteriorou, e Dwight foi negociado com o Atlanta em 2017. O Houston Rockets mudou sua abordagem sob o comando de Mike D'Antoni, passando a priorizar arremessos de 3 pontos, com o lema de correr e atirar. Eles quebraram o recorde da NBA com 3.306 tentativas de 3, superando os Warriors em 2016 em 27%. James se destacou como armador nesse estilo de jogo acelerado, acumulando triplo-duplos. Ele fez história com 53 pontos, 17 assistências e 16 rebotes em um jogo que mais tarde acabou se tornando o primeiro jogador da NBA a conseguir múltiplos triplo-duplos de 50 pontos em uma temporada. O Barba teve uma temporada incrível, alcançando 22 partidas com mais de 10 pontos, 10 assistências e 10 rebotes, algo inédito na NBA. James liderou em assistências com média de 11,2 por jogo e ficou em segundo lugar em pontos, com uma média de 29. Harden ficou em segundo lugar na corrida pelo prêmio de jogador mais valioso, perdendo para Russell Westbrook, que teve um ano excepcional. Apesar das jogadas brilhantes de Harden, os Rockets foram eliminados pelos Spurs na segunda rodada dos playoffs. Harden assinou um contrato muito lucrativo com os Rockets, tornando-se um dos jogadores mais bem pagos da história da NBA na época. A equipe também contratou Chris Paul e PJ Tucker, fortalecendo o elenco. Muitos duvidavam que Paul e Harden pudessem jogar juntos, mas eles se encaixaram bem, aliviando a carga de Harden. Além disso, ele melhorou sua defesa, mantendo-se um grande pontuador. Em 30 de janeiro, Harden fez história com um triplo-duplo de 60 pontos. Os Rockets encerraram a temporada regular como a melhor equipe da história da franquia. Com um histórico incrível de 65 vitórias e 17 derrotas, James Harden conquistou seu primeiro título de maior pontuador, marcando uma média de 30,4 pontos por partida. Os Rockets progrediram facilmente nas duas primeiras etapas dos playoffs, para garantir um embate contra a equipe mais temida da NBA, os atuais campeões, o Golden State Warriors. Mesmo sendo Houston o time número 1 da temporada, o famoso Death Lineup dos Warriors parecia imbatível, e eles eram considerados os favoritos para vencer a série. Entretanto, após 5 jogos, os Rockets estavam à frente na série com uma vantagem de 3-2, e parecia que poderiam realizar o feito extraordinário. No entanto, no sexto jogo, Chris Paul sofreu uma lesão na coxa e foi afastado pelo restante da série. Tudo parecia perdido, mas no jogo 7, Houston jogou excepcionalmente bem, mesmo sem Paul. Eles limitaram o melhor ataque da NBA a apenas 43 pontos e mantiveram uma liderança de 11 pontos no intervalo. No entanto, no segundo tempo, os Rockets tiveram um desempenho recorde na NBA, perdendo 27 arremessos consecutivos de 3 pontos, convertendo apenas 7 em 44 tentativas de longa distância. Com essa sequência de arremessos errados, Harden e sua equipe perderam a liderança, o jogo e a série. Não foi tudo ruim, porque Harden ganhou o prêmio de jogador mais valioso da NBA, finalmente após 2 vezes em segundo lugar. Os Rockets perderam algumas peças importantes na defesa e substituíram por Carmelo Anthony, o que afetou o desempenho do time. Quando perderam Chris Paul devido a uma lesão, parecia que não chegariam aos playoffs. Foi aí que James Harden brilhou. Harden teve uma sequência de 5 jogos consecutivos com mais de 40 pontos e em um período de 5 jogos totalmente diferente. Teve uma média de 52 pontos. Harden encerrou a temporada com médias de 36,1 pontos, 7,5 assistências e 6,6 rebotes, tornando-se apenas o quarto jogador na história da NBA a ter uma média de 36 pontos por temporada, seguindo os passos de Chamberlain, Jordan e Elgin Baylor. O Barba realmente deixou sua marca no basquete para sempre com essa temporada histórica. Até 2019, a jogada left drive de Harden era considerada uma das manobras ofensivas mais poderosas da NBA.
Ele a usava com tanta frequência que colocava pressão constante na defesa adversária. Sua habilidade em criar oportunidades também limitava a capacidade dos times adversários de prestar ajuda defensiva. Um controle de bola excepcional, dribles suaves, força e um primeiro passo incrível, Harden sempre conseguia uma vantagem desde o início da jogada. Mesmo que todos soubessem que ele iria para a esquerda em 80% das vezes, os 20% em que fazia algo diferente confundiam os marcadores. Além disso, sua habilidade em simular faltas e atrair penalidades o tornava um mestre na arte da pontuação. No entanto, em 2019, Harden mudou seu foco. Ele aprimorou o step back, um arremesso de 3 pontos com passo para trás, e se mostrou virtualmente indefensável. Ele começou a usá-lo com tanta frequência que os defensores começaram a marcá-lo de forma quase cômica, tentando bloqueá-lo por trás para evitar seus chutes de longa distância. Com mais de 60% de seus arremessos sendo de 3 pontos, ele atingiu um novo patamar de genialidade ofensiva. Os Rockets se tornaram mais eficazes sem Chris Paul, com Harden liderando o time em jogadas isoladas. Mas elas eram parte de um conceito de equipe. Seus companheiros se movimentavam, cortavam, faziam bloqueios e forçavam os defensores a se deslocarem constantemente, sempre que Harden pressionava a defesa com seus dribles frenéticos. Apesar de ter feito um montão de cestas, não podemos dizer que o jogo do Harden era egoísta. Isso fica bem claro quando a gente olha para as estatísticas de assistência dele, porque ele estava em terceiro lugar na liga em assistências por partida. Se ele percebia que a defesa estava dando bobeira, o James passava a bola rapidinho para o Clint Capela no garrafão, ou mandava ela para os cantos, onde o PJ Tucker e o Eric Gordon estavam prontos. Depois de começar a temporada, com 11 vitórias e 15 derrotas, o Houston Rockets ganhou 42 dos 56 jogos seguintes, e chegou aos playoffs com a vantagem de jogar em casa. Mas na segunda rodada dos playoffs, os Warriors mostraram que continuavam muito fortes. Mesmo com Harden fazendo em média 35,7 pontos e 5 assistências na série, ele não conseguiu o título de MVP, já que o Giannis acabou levando. Nos anos seguintes, o James mudou de time, teve que lidar com várias lesões e o seu rendimento caiu. Muitas vezes ele não jogou tão bem nos playoffs. Mas se a gente olhar só para a época em que ele estava voando nos Rockets, dá para dizer justamente que poucos jogadores na história do basquete conseguiriam fazer a defesa adversária se preocupar tanto quanto ele. Além do LeBron nos Cavs, não tinha ninguém na NBA que era tão crucial para o seu time como Harden era para os Rockets. No entanto, menos de 20 jogadores na história da NBA conseguiram mudar a forma como o jogo é jogado e arbitrado, e Harden é um deles. Mesmo sendo um verdadeiro mestre no basquete, James nunca conquistou a simpatia do público neutro. Ele costumava exagerar um pouco no passado, atraindo um monte de faltas que bagunçavam o ritmo da partida. E vamos ser sinceros, às vezes ele ficava devendo na defesa, gastando mais tempo em festas noturnas do que deveria quando precisava se concentrar. Nos momentos mais cruciais, Harden também tinha suas oscilações, e sua lista de arremessos falhados nos playoffs era considerável, apesar de ainda não ter um anel para chamar de seu. No entanto, é inegável que Harden é um jogador de basquete incrível. Na história dos alas armadores, apenas Jordan, Kobe e Dwayne Wade tiveram carreiras superiores à de James. Mesmo que você não seja fã dele, é impossível negar que o auge de James Harden trouxe inovações ao basquete, tornando um dos maiores jogadores ofensivos de todos os tempos.